Senhor, pela minha família. Hoje, celebrando a Sagrada Família de Nazaré, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as nossas famílias. Nós queremos suplicar ao Senhor a proteção dele para as nossas famílias. Que, seguindo o exemplo de Jesus, Maria e José, nós tenhamos lares santificados, famílias abençoadas. Nós acabamos de celebrar a solenidade do Natal do Senhor. Na verdade, estamos vivendo a 8ª, porque um dia só não é bastante. Estamos na 8ª do Natal do Senhor. E a igreja hoje nos lança então esse convite maravilhoso de celebrarmos juntos a Sagrada Família de Nazaré. Não é? Este Deus que, ao se encarnar, escolheu vir, não é, numa criança, escolheu tornar-se carne nas entranhas puríssimas da Virgem Maria. E nós já celebramos então o grande dom da vida, né? Desde a sua concepção. Um Deus que foi concebido por ação do Espírito Santo, no ventre puríssimo da Virgem Santa Maria. Uma mulher, né, preservada de toda mancha. E o Senhor já exalta a virtude, né, da pureza. E esse Deus que quis nascer numa família. Esse Deus que, já sendo comunidade, não é, na Trindade, deseja tornar-se carne e vir no seio de uma família. Maria e José. E você já parou para pensar que então, naquela família que é santificada pela presença deste Deus menino, as nossas famílias também, então, são santificadas. Nós nos reportamos à Sagrada Família. Nossas famílias foram, então, ali também santificadas. Podemos dizer, a nossa família é sagrada porque este Deus é um Deus conosco. É um Deus presente. Ele santificou, ele tornou sagrado, então, essa instituição, a família. As famílias hoje tão insidiadas e atacadas por Satanás, nós já falamos disso num outro encontro, não é? Relembrando as palavras da irmã Lúcia, pastorinha de Fátima, o último ataque, o ataque final do inimigo será contra as famílias. E nós precisamos clamar esta proteção, então. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. A liturgia hoje nos oferece um prato saborosíssimo, né? A palavra que é alimento para a nossa alma. Gente, que leituras mais saborosas. Aqui está a proteção contra o mal. Quer saber como proteger a sua família, como construir a sua família numa base sólida? Está aqui na palavra. Tá difícil escolher hoje um ponto para a meditação. E eu peço licença para partilhar com você a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho do dia. Nós acabamos de contemplar a imagem do presépio. Certamente ele ainda está montado na sua casa e deve aí permanecer até a festa da Epifania do Senhor. E nós vemos essa cena do presépio, não é uma cena romântica, não é? Às vezes nós tendemos a romantizar, talvez. Claro, é maravilhoso porque ali nós contemplamos o nascimento do menino Deus. Mas precisamos reconhecer que é, a princípio, uma cena dramática. Uma mulher que não tinha um lugar digno onde dar à luz. Aquele casal que estava aflito. Aquelas condições que não eram dignas do nascimento do menino Deus. Gente, era um coxo, era uma manjedoura, um lugar onde os animais comiam. Um lugar inóspito, uma gruta, no meio de um frio tremendo. Uma criança reclinando em palhas. Mas Deus quer falar ao nosso coração. Porque quando Deus se faz presente, toda a realidade ao redor, então toda a realidade se transforma. Não paramos na dificuldade, não paramos na aflição, porque o Consolador, porque o Deus menino está ali. Então a família de Nazaré
A Sagrada Escritura faz questão de nos apresentar a família de Nazaré como uma família que enfrentou diversos problemas e dificuldades desde o seu princípio. Desde o momento em que Nossa Senhora concebe e dá à luz, desde o momento em que Nossa Senhora concebe, né, o seu menino, já se começam ali a se levantar as primeiras dificuldades. É José, que sente então uma profunda aflição, decide abandonar Maria em segredo porque não se sente parte daquele mistério. Aquele mistério é muito alto para ele, um pobre carpinteiro, mas o anjo do Senhor é enviado a José e diz: José, você também é parte. Você tem parte nessa história, não é? Deus conta com você. E José decide permanecer e receber Maria. Veja, desde o princípio, depois a aflição, não encontram lugar, precisam ir até Belém, Nossa Senhora já para dar à luz. É uma viagem desgastante, difícil. Depois o menino nasce. Herodes quer matar o menino, José toma o menino e foge, e a sua mãe foge para o Egito. José enfrenta os perigos do deserto, aquela família é exilada. Gente, ao contemplar a família de Nazaré, nós encontramos as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos problemas. Mas nós encontramos também ali a solução. Nós encontramos ali, então, a raiz de onde vem a força. Porque nós vemos, sim, o menino Deus que está presente, é Deus que está presente com essa família. A aliança entre esposo e esposa não é uma aliança a dois, mas é uma aliança a três, não é? Vocês firmaram uma aliança com Deus por meio do sacramento do matrimônio. Mas vejam que no coração daquela mulher e daquele homem, ali estava um coração temente a Deus. É o salmo de hoje. Feliz aquele que teme o Senhor, este será feliz. Nós encontramos, então, na Sagrada Família de Nazaré, né, o modelo, a inspiração, o caminho. Hoje tem uma história, né, por aí de se dizer que tudo é família. É uma maneira muito insidiosa de atacar, de destruir a família. Não é negar a família, mas é perverter o seu sentido, o seu significado. É assim, a estratégia do inimigo é exatamente essa, né? Utilizar aquele mesmo nome, mas deturpar o seu conceito. Mudar aquilo que é projeto de Deus. Não. Quando nós dizemos, né, que tudo é família, você já escutou essa frase? Se tudo é, então nada é. Se tudo é importante, nada é importante. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se tudo é família, nada é família, você entende que é uma maneira de negar a família. Não, a família é uma instituição, a família é divina, a família é uma instituição divina, foi algo pensado por Deus, a família é um projeto de Deus. Foi sendo lapidada, né? Deus foi usando da sua pedagogia, da sua paciência e foi formando o seu povo. Foi formando a família ali desde Adão. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. E essa família vai sendo lapidada, onde nós temos em Maria e José a perfeição então desta família. Maria, José e o filho, o menino Jesus, a perfeição. Então, este é o modelo acabado. Assim como em Jesus eu encontro o modelo perfeito. Ali está a face do homem perfeito. E eu olho para Maria, eu vejo a face da mulher perfeita. Uma mulher que experimentou alegria e tristeza, aflições, dores. Sua mulher temente a Deus, um coração voltado para Deus, obediente à sua palavra, a mulher do sim. E eu olho para José. Eu vejo também um modelo perfeito de pai, provedor, fortaleza. Entenda que só nesse nosso encontro inicial, o Senhor já vai trazendo libertação de tantas cegueiras. Porque nós estamos envolvidos no meio de tudo isso, gente. Nós estamos no meio de um lamaçal. E precisamos manter o olhar
fixo em Deus, nos alimentar da palavra de Deus, para que experimentemos diariamente essa purificação de tudo aquilo que ouvimos, que vemos, que tocamos e que são fontes de contaminação espiritual para nós. Precisamos constantemente desta purificação que encontramos ao ler a palavra de Deus e meditar. Não passe nem um dia sem meditar a palavra de Deus. Eu te peço, por caridade, medita a palavra de Deus, ainda que você não tenha tempo de meditar aqui conosco. É excelente meditarmos juntos, mas se você não tem esse tempo, escolha ainda 5 minutos que você tenha, leia um versículo da Bíblia que seja por dia, mas não descuide deste exercício espiritual. É questão de sobrevivência. Assim como o seu rosário, Quem ama verdadeiramente a Deus, ouve os apelos de Deus e vai criando espaços na sua rotina. Ainda que eu diminua o uso do meu WhatsApp, eu diminua o uso do meu Instagram, das redes sociais, mas eu vou dedicar um tempo à recitação do terço em família. Que experiência maravilhosa. Deus disse, Deus já nos alertou, o ataque final será sobre a família. Não será fácil, mas Deus prometeu que nos sustentaria no meio da tempestade, desde que nós usemos as armas certas. A família que reza unida, ela vence unida. E é preciso desenvolver esses hábitos dos nossos filhos desde tenra idade. O seu filho ali no seu ventre, ele já precisa aprender o que é a oração. Aprender a importância da Santa Missa, dos sacramentos, dos mandamentos. Gente, isso é urgente, é um apelo urgente. Eu estou pensando até em mudar o título dessa thumb, colocar um apelo urgente. Porque a família é algo sagrado. Sabe, é ali onde nós nos refugiamos. É ali onde nós encontramos, ou deveríamos encontrar, um ninho de amor. Ali onde os filhos, a criança encontra a segurança. Ali onde ela tem na palavra do pai e da mãe, aquela certeza, aquela segurança. Onde ela aprende o amor, onde ela aprende a bondade, onde ela aprende a busca pela verdade, pelo belo, onde ela aprende que mentir é errado, onde ela vai aprendendo os valores, os verdadeiros valores que conduzem à vida. É na família. Vamos rezar? Fique conosco até o final. Eu quero partilhar com você hoje uma oração que eu descobri, uma oração belíssima e poderosa por nossas famílias, escrita por Santo Afonso Maria de Ligório, grande devoto da Virgem Maria, onde ele nos ensina a invocar esta presença de Nossa Senhora como arma de proteção para as nossas famílias. E eu quero partilhar com você esta oração, eu quero rezar juntamente com você, a nossa família espiritual Exército de São Miguel. Aqui onde você bebe dessa espiritualidade, onde você recebe desta fonte e você jorra e deságua dentro da sua casa, com a sua família e, claro, também no seu ambiente de trabalho, com seus colegas, onde você se abastece e volta para a sua realidade, para os seus afazeres, onde você pode, então, colocar em prática e viver aquilo que aqui nós aprendemos com o Senhor. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para que diariamente você seja lembrado. Agora é hora da palavra. Agora é hora de se encontrar com Deus na sua palavra. Amém? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E a primeira leitura de hoje está no livro de Eclesiástico, capítulo 3. Olha o que Deus nos fala. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Eu vou pedir licença para hoje pausar, porque você está compreendendo o que Deus está dizendo? É o 4º mandamento, honrar pai e mãe.
E é o primeiro mandamento que contém promessa, terá uma vida longa. Mas Deus está dizendo ainda mais aqui, não só terá uma existência, uma vida longa, não é? Mas alcançará o perdão dos pecados. E será ouvido na sua oração. Quem honra o Pai é ouvido na sua oração. Deus ouve a oração daquele que honra o seu Pai. E ainda diz mais, quem respeita a sua mãe está juntando tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. E no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa. Quem obedece o pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. O que é que nós vemos hoje? Nesta cultura do utilitarismo, essa cultura materialista, onde os nossos idosos são relegados ao canto. Outro dia nós colocamos no exército a intenção de uma senhora que descobriu esclerose múltipla. Nós temos tido muitos diagnósticos como esse. No exército também pessoas têm pedido muita oração. E aquela mulher então entrou, era no outro país, eu não lembro detalhes agora, mas eu lembro que nós rezamos e graças a Deus, aquilo teve outro desfecho. Mas aquela senhora então com filhos, mas diante daquela doença, fez um pedido o suicídio assistido, pediu para morrer. Por que eu estou trazendo isso agora à mente? Porque será que através da enfermidade daquela mãe não viria exatamente a salvação destes filhos, que poderiam, manifestando a caridade para com esta mãe, necessitada agora mais do que nunca dos cuidados daqueles filhos, eles poderiam experimentar isso que a palavra está dizendo, a reparação dos seus pecados? A caridade feita a teu pai não será esquecida. A oportunidade de cuidar deste pai e desta mãe na velhice. Um pai e uma mãe que a vida inteira serviram os seus filhos e agora precisam do cuidado dos seus filhos. Mas esses filhos não têm tempo para cuidar dos seus pais. Na verdade, esses filhos, que hoje são pais, não têm tempo sequer para cuidar dos seus filhos. Porque é preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Porque é preciso investir numa carreira. Porque isso se tornou o essencial, porque isso se tornou mais importante do que tudo. É claro que nós temos que trabalhar. São Paulo vai dizer que não trabalhar também não vai comer, não deve comer, não é? Mas a verdade está tudo muito bagunçado, nós precisamos colocar as coisas na ordem certa, na proporção certa, numa ordem de prioridade. Eu preciso trabalhar para dar uma qualidade de vida aos meus filhos e de que qualidade de vida nós estamos falando, não é? Do ter muita coisa. Nós conhecemos tantas pessoas cheias de tantas coisas e isso não impediu que elas tirassem as suas vidas. Isso não impediu que elas mergulhassem num poço profundo de tristeza. Nós precisamos trabalhar numa medida justa, equilibrada, para proporcionar aos nossos filhos uma vida feliz. A qualidade de vida que vem sim com pão na mesa e de um amor que se manifesta de maneira muito concreta. Temos que ter cuidado naquele discurso, não, mas eu estou ausente de casa, né, filho, porque o papai lhe ama e quer lhe dar o melhor futuro. Sim, acredito firmemente nisso. Mas o seu filho precisa de colo. O seu filho precisa do afago. O seu filho precisa sentir a tua presença. O seu filho precisa adormecer nos teus braços. O teu filho precisa brincar com você. E nesta palavra, esses pais que hoje são avós, não é? Que também precisam da sua atenção e do seu cuidado. Eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer neste momento, não é? Mas que, à luz da palavra de Deus, você possa refletir hoje. Porque a palavra de Deus é uma luz, é uma lâmpada para os nossos passos. Que em Deus você possa encontrar, você possa ter discernimento, encontrar respostas, não é?
e tomar as suas decisões segundo a palavra de Deus. Deus vai te orientar, Deus vai te instruir. Como a Sagrada Família de Nazaré, naquela carpintaria de São José, quantas maravilhas ali aconteceram. Aquele trabalho digno, honesto, justo, né? Quantas cenas extraordinárias aconteceram. Que São José, né, provedor da Sagrada Família, inspire o seu coração. E nós nos deparamos com o Salmo 127. Né? Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas os seus caminhos. O trabalho de tuas mãos há de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Qual o sinal da bênção de Deus? Segundo o salmista, essa esposa como uma videira fecunda, esses filhos como rebentos de oliveira, sinal da bênção do Senhor. A palavra de Deus também vai nos dizer que os bens materiais nós herdamos dos nossos pais. Mas uma esposa virtuosa é o Senhor quem dá. Que belo isso, não é? Um esposo virtuoso, né? É o Senhor quem lhe dará. Feliz então aquele que teme o Senhor, porque ele será feliz, tudo irá bem. E nós chegamos então na segunda leitura retirada de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Eu vou deixar para que você, né, possa fazer esta leitura, onde São Paulo nos admoesta. Maridos, antes disso, esposas, sede solícitas para com vossos maridos como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. A leitura é mais longa, né? Que você possa fazer ela completa em casa. Mas aqui está, olha só. Gente, o que aconteceria se a família meditasse nesse parágrafozinho? São 4 versículos da Bíblia. 4 versículos que podem mudar o rumo daquela família ameaçada de ser esfacelada e destruída. Você entende que é aqui que você encontra, esse é o verdadeiro manual. Tem muitos livros por aí, né? De ajuda, né? De como salvar a família, de como construir. Livros maravilhosos, inclusive, mas aqui está a fonte. Se, né? Pode ter certeza, muitos livros que não prestam, mas aqueles que são bons, tenho certeza que a fonte está aqui. A fonte primeira é aqui. Aqui onde nós bebemos, né, dessa fonte primária. Aqui nós encontramos tudo o que nós precisamos então saber para edificar a nossa casa, para construir a nossa família sobre a rocha. E vamos à leitura, à proclamação do Evangelho deste domingo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
É um evangelho riquíssimo, como na verdade toda a liturgia de hoje. Nós precisaríamos de um encontro de pelo menos 1 hora para poder meditar, não é, cada particularidade desta palavra de hoje. Mas eu quero ressaltar aqui, né, sobretudo você que muitas vezes pode ser tentado a pensar da seguinte forma, né, mas né, a Sagrada Família não tinha problemas. E você está vendo aqui que a palavra nos diz, Nossa Senhora estava com o coração angustiado. Porque somos tentados a pensar, mas eles não tinham angústias, eles não tinham os problemas que eu tenho, eles não tinham as aflições. E o Evangelho de hoje está dizendo, apresentando sim. Olha a angústia do coração desta mãe que perde o seu filho por 3 dias. Seria uma ocasião muito propícia para que o inimigo investisse e São José e Nossa Senhora se desentendessem de maneira trágica, não é? Um colocando a culpa no outro, né? Mas eu pensei que você estava com o menino, mas você que devia cuidar do menino, não. Não foi assim que Adão e Eva fizeram, né? Se acusaram. São José e Nossa Senhora, não. Eles vêm para restaurar realmente, né? Nós podemos até meditar dessa forma também. Assim como a desobediência de Adão, né, fez entrar no mundo a perdição pelo pecado de um só homem, a obediência de Cristo a Deus veio restaurar a humanidade, redimir a humanidade. E nós poderíamos pensar a desobediência daquele primeiro casal, né, foi restaurada pela obediência deste casal, José e Maria. Quando aquela família, não é, foi profanada por causa do pecado, esta família, né, retoma a sua sacralidade. Pelo sim, pela obediência de José, de Maria e pela presença, claro, desse Deus que se fez carne. E veja, o que a Sagrada Família possui, eles possuem um coração que teme o Senhor. E essa resposta que o Senhor está dando, como na sua casa, como na sua família você vai superar esses problemas, essa angústia, essa aflição, é com o coração que teme a Deus. Com o coração humilde, com o coração que se dobra na presença do Senhor. E outra palavra que ressoa de maneira tão forte é exatamente essa obediência. Essa família que se forma na obediência e no amor. A obediência de Maria, a obediência de José, né? Quando num outro trecho da Sagrada Escritura, nós vamos ouvir, José, levanta-te, toma a mãe, toma o menino, foge para o Egito. José volta para Israel e José, de maneira, né, obediente, São José obedece à palavra do Senhor. E veja, corações que obedecem ao Senhor. Hoje as pessoas se arrepiam, né, quando a gente fala de obediência. Parece que liberdade se contrapõe à obediência. Mas nós temos ali no sim de Maria a obediência à palavra. Temos aqui na figura de José a obediência à palavra de Deus. José, levanta-te, pega o menino e tua mãe e vai. José, levanta-te, pega o menino e a tua mãe e volta para Israel. É um José que obedece à palavra do Senhor. E esse é o segredo, né? Esse é o segredo da família. Obediência e amor. Os filhos precisam aprender no lar o sentido da obediência. E os pais só conseguem ensinar isso aos filhos quando eles, né, são o modelo dessa obediência a Deus. Porque quando a palavra diz no outro evangelho que Jesus era submisso a Maria, a José era submissa aos seus pais, era-lhe obediente. Nessa obediência aos pais, nós estamos honrando a Deus. Então, os filhos precisam aprender em casa o sentido dessa autoridade que é proteção, que é serviço, né? Que é amor. E que requer dos filhos uma obediência, porque são os pais os responsáveis por indicar um caminho seguro, o melhor caminho, e os filhos devem obedecer. Não com temor servil, pelo medo de uma represália, não, mas porque o meu pai e minha mãe, eles me amam. Né? E mesmo quando eu recebo um remédio amargo, mas eu sei que é para o meu bem. É assim que nós nos relacionamos com Deus, por isso que muitos de nós somos tolhidos nessa imagem de Deus Pai. Porque não tivemos essa experiência, né, com o nosso Pai biológico, Pai na Terra. Então, é difícil confiar no Deus que é Pai. É difícil acreditar na bondade do Deus que é Pai. Mas precisamos interromper esse ciclo, né? Porque pessoas feridas vão machucando outras pessoas. Então, filhos feridos tornam-se pais que ferem, assim. Precisamos interromper esse ciclo. Deus nos deu a capacidade de superar.
né? E ressignificar, temos ouvido tanto essa palavra nos últimos tempos, né? Ressignificar a nossa história, aprender com aqueles erros, pedir que o Senhor venha curar o meu coração, sobretudo você que teve essa experiência traumática com o seu pai biológico, com a sua mãe, quem sabe. Se colocar na presença de Jesus eucarístico e pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, não é? Entre lágrimas, expor a sua ferida, a sua dor e dizer: Senhor, me cura. Para que eu possa ser um pai, uma mãe curado, curada, e que transmita este amor aos meus filhos. Talvez aquilo que eu não tive, mas que hoje eu tenho. Mas que hoje eu tenho porque eu adoro este Deus que me ama imensamente e por isso eu sou capaz de amar. Veja. Tantos que tiveram experiências, né, difíceis com um pai alcoólatra, talvez, com um pai que por sua vez também já teve os seus traumas, e por isso é preciso que hoje você dê o seu perdão, perdoe os seus pais. Se eles não foram modelo para você, perdoe. Porque certamente eles também já foram traumatizados e não souberam superar, nem ressignificar, nem lidar com isso. Mas que, né, digamos que essa maldição, chamemos assim, seja quebrada em você. Que você não passe isso para a sua descendência, mas como um homem ou uma mulher curado, curada por este amor maior de Deus. Transmita aos seus filhos este amor de Deus. Que a sua família seja, né, uma outra Nazaré ali, essa casa da Sagrada Família, né, que já deixaram Belém, que são exilados no Egito, mas retornam depois para a sua terra. Que ali, naquela casinha de Nazaré, jamais falte o amor, a obediência a Deus, o mandamento de honrar pai e mãe. Que seus filhos possam aprender neste lar, né, esse sentido da vida, de uma vida feliz, uma vida ofertada. As melhores recordações, as melhores, né, recordações que eu tenho, pelo menos, são as recordações da minha infância, as mais fortes. Aonde? Ali, no seio da minha família, a minha estrutura, né? A minha base, ali onde eu aprendi a amar a Deus, ali onde eu aprendi que ir à missa aos domingos era importante, ali onde eu aprendi que era necessário rezar o terço em família, ali que é onde eu aprendi que papai e mamãe, mesmo quando se desentendiam, havia um amor maior que fazia com que eles superassem aquele desentendimento. Ali onde eu aprendi a dividir com as minhas irmãs, não é, o pouco que nós tínhamos. Ali onde eu aprendi o valor de ter uma família, ali onde eu aprendi a amar, ali onde eu recebi o amor. Que você possa fazer essa experiência, seus filhos, seus pais, né? Você que foi escolhido, você que da sua família foi escolhido para estar aqui hoje e recebendo esta catequese, encharcado do amor de Deus, possa ser luz por onde você passar, porque você carrega Jesus, a luz do mundo. Por isso, rezemos juntos esta oração, pedindo a proteção, né, de Nossa Senhora sobre as nossas famílias, essa oração ensinada por Santo Afonso Maria de Ligório. Uma forte e poderosa oração. Reze comigo agora. Ó Virgem abençoada e imaculada, nossa Rainha e Mãe, refúgio e consolo de todos os que estão na miséria, eu, prostrado diante do teu trono com toda a minha família, escolho-te para minha Senhora, Mãe e advogada junto a Deus. Eu, com todos os que me pertencem, dedico-me para sempre ao teu serviço e rogo-te, ó Mãe de Deus, que nos recebas no número dos teus servos, levando-nos todos sob a tua proteção, ajudando-nos na vida e ainda mais na hora da nossa morte. Ó Mãe de misericórdia, eu escolho-te Senhora e governante de toda a minha casa, dos meus familiares, dos meus interesses e de todos os meus assuntos. Não deixes de cuidar deles. Abençoa-me toda a minha família e não permitas que nenhum de nós ofenda teu Filho. Defende-nos das tentações, livra-nos dos perigos, provei-nos em nossas necessidades, aconselha-nos em nossas dúvidas, consola-nos nas aflições. Está conosco na enfermidade e especialmente nas agonias da morte. Não permitas que o diabo se vanglorie por aprisionar qualquer um de nós, mas que possamos ir a ti no céu para te agradecer e junto contigo louvar e amar nosso Redentor Jesus,
por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Eu vou colocar esta oração, tá bom? De Santo Afonso Maria de Ligório na descrição desse vídeo. Vou colocar também um documento à parte lá no Telegram. Eu sei que sempre que nós rezamos essas orações, vocês, né, pedem que nós disponibilizemos, então eu já vou providenciar isso para você, tá bom? Eu sei que isso é importante para você. E queria fazer um pedido. Coloque aqui o nome da sua família, né? Isso é muito importante para que nós rezemos uns pelos outros, né? Coloquemos aqui o nome desta família necessitada de oração. Também no Rosário da Madrugada, no Terço do Combate, nós estaremos erguendo um grande clamor, não é, pela sua família, por todas essas famílias que agora são apresentadas, não é, como intenção de oração. Nós levamos muito a sério isso, né, porque nós acreditamos no poder e na força da oração e sei que você crê, né, firmemente também, tá bom? Foi muito bom estarmos juntos, que você possa viver um domingo abençoado junto à sua família. Domingo, dia do Senhor, dia dedicado ao Senhor, né, onde devemos ir à Santa Missa, devemos também aproveitar para descansar um pouco, para estar junto à nossa família, santificar este dia, como nos pede a lei de Deus, como nos manda o Senhor. Deus abençoe você e te conceda uma vida muito feliz, uma vida santa. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E claro, se você sabe que existe famílias que estão necessitadas desta palavra, né, envie este vídeo. Eu vou fazer questão de compartilhar com a minha família este vídeo de hoje, porque foi um verdadeiro presente de Deus. Compartilhe com a sua também. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.